Olá, meus irmãos, a graça e paz de Cristo Jesus, boa noite a todos. Eu saúdo aos irmãos que estão aqui no templo e aos irmãos que estão em casa. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, o culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E é um prazer poder entrar no seu lar, na sua casa, os irmãos aí de todos os estados brasileiros, os irmãos de Águas Lindas, a cidade de origem da igreja, sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão aqui, eu convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos fazer uma leitura introdutória. Você que está em casa pode também pegar a sua Bíblia. Enquanto vamos nos preparando aqui, para que você compartilhe aí esse culto. Você que está entrando agora no nosso culto, seja bem-vindo. Que bom ter você e a sua família conosco. Hoje é noite de bênção, né, irmãos? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Embora o ano está acabando, mas o nosso comprometimento, nosso compromisso de estar aqui, ele continua. E eu estava até essa semana falando com alguns irmãos, com algumas pessoas, o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso. Nós só temos o que agradecer, irmãos. Só agradecer. Já pensando nisso, já quero convidar vocês aqui de casa, que estão me ouvindo, o irmão, a irmã, vocês que estão gozando de boa saúde, que queiram participar. Quinta-feira agora, dia 31, às 22 horas, eu quero convidar você a participar conosco do nosso culto da virada. Dia 31, quinta-feira, às 22 horas. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós vamos tratar de um tema muito importante. Vamos falar sobre a gratidão. Então, todo culto ele está vai ser feito, todo preparado nesse tema, gratidão. Se você que está em casa quiser se unir conosco, aqui conosco da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, venha cultuar conosco. Na oportunidade, nós vamos fazer aquele culto, como todos os anos a gente faz. Logo em seguida, nós vamos continuar o culto com o nosso jantar. Então você e a sua família são os nossos convidados. Eu quero que os irmãos que estão aqui presentes, você em casa, abra sua Bíblia, Salmos, capítulo 41, ou melhor, Salmos 41. Nós vamos ler alguns textos e eu quero compartilhar com os irmãos, já vamos orar e daqui a pouquinho eu quero também transmitir hoje a ceia do Senhor para a glória de Cristo Jesus. Sempre lembrando os irmãos que estão presentes, estão me ouvindo, todos os irmãos estão de máscara, nós temos álcool em gel. Nós também temos máscara para quem chegar desprevenido que não tiver. Nós temos máscara também para ceder para cada um de vocês. E é muito bom estar com vocês, viu? Já quero mandar aqui um alô especial, antes que eu esqueça, o pessoal lá da Paraíba. Eu tenho conversado muito com o pessoal pelo Zap aqui da Paraíba. A paz de Jesus para todos os irmãos lá. Os irmãos lá de Guarulhos, e de outras cidades aí que têm nos acompanhado pelas nossas redes sociais, pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado pela presença. Todos aqui encontraram? Amém, queridos? Amém. Diz assim o salmista Davi: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá e perseverará a sua vida. E Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus ímpios. O Senhor o sustentará em seu leito, e de enfermidade e da doença restaurará. Meus irmãos, esse salmo hoje é para tranquilizar o seu coração. E para dizer que Jesus ainda continua no comando de todas as coisas. Embora todas as tristezas, todas as dificuldades que passamos, o Senhor tem sido fiel. E Ele tem, com a sua infinita misericórdia, cuidado de nós. Então, eu quero chamar e convidar você, aonde você estiver, na sua sala, no seu quarto, na sua casa, não é? E vocês que estão aqui comigo no templo, eu quero que vocês levantem suas mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus por mais um culto nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, como é bom, Senhor, partilhar o seu evangelho. Obrigado por cada irmã, cada irmão aqui presente. Aqueles que com bondade, com amor e fidelidade estão aqui cantando, louvando a Ti. Ó Deus, aqueles que nos ouvem, Senhor.
seja qual for o local do mundo, do Brasil, sejam agraciados, sejam alcançados pelo excelente Evangelho de Cristo. Ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres, estamos felizes. Deus, quantas coisas passamos, quantas coisas ruins que o Senhor até permitiu que nós passamos, mas nós, como os bons servos, boas servas, continuamos firmes diante de Ti e não vamos parar de Te adorar, de Te glorificar, Senhor. Ó Deus, hoje o nosso culto é um culto racional, vivo, santo e agradável. Receba os nossos cânticos, receba os nossos louvores, receba a palavra do pastor Zé logo mais, que vai trazer aos nossos corações, através da graça do Senhor. E também receba os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Ti. Este, Senhor, é o nosso culto racional. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te glorificamos. Aqueles que creem, digam amém. 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 Vamos cantar? Quero convidar o louvor que vai louvar, que vai cantar o Senhor Jesus. E nós já vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Você em casa, continue conosco. Se você puder, aí os irmãos da igreja, ou aqueles irmãos que costumam nos acompanhar, mesmo que não congreguem na igreja conosco aqui no Goiás, mas em todos os estados brasileiros, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, né, do Facebook, vem cantar conosco e adorar, porque Ele é bom, em nome de Jesus. Vamos cantar. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O ano está se findando, hein? Temos motivos para nos alegrar? Amém. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos que estão aqui, eu quero convidá-los para ficarem de pé. Amém? Você na sua casa que está nos assistindo, fique à vontade. Né? Vamos louvar ao Senhor? Opa! Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alto eu vou. Quero ver os irmãos aqui, hein? Nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor.
Deus. Glória a Deus. Louvamos, Pai. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia nos alcançou. A sua fidelidade tem estado sobre nós, mesmo sem nós merecermos. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Jesus, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Deus. Louvamos, Pai. Aleluia. Amém. Ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que a pandemia não acabe, É. ainda Tomara que ela acabe logo. Ainda que a gente perca o nosso emprego, Verdade. ainda que a gente perca a nossa saúde, ainda que qualquer outra coisa desagradável venha nos acontecer, nós continuaremos confiando no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Foi Ele quem prometeu que estaria conosco todos os dias. E nós cremos dessa maneira. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, aleluia. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus.
sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu respondi que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nós te louvamos, Pai. É bom te adorar, te glorificar, Senhor. É tudo sobre você, Senhor, nada sobre nós. Queremos te adorar, te servir, Senhor. Mais amor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele Aleluia. são todas as coisas. A ele foi agora eternamente. Somente a ti a honra, a glória, o louvor. Ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tu és soberano, 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 Senhor. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Te damos graças, Pai. Aleluia. Porque tu és santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A honra e a glória, o louvor eternamente seja dada a Deus. Meus irmãos, meu coração se alegra quando a gente percebe que a adoração, ela vem de dentro, é do coração. Que o Cristo receba nosso cântico, nossa adoração. Eu quero mandar um abraço especial para minha prima, meu primo, a Tamires e o Leandro, lá no México, tá ali conosco, presente também. Né? A paz de Cristo, vocês aí, os irmãos no México. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Também quero agradecer a minha tia que está nos assistindo, a tia Licinha, lá em Guarulhos, São Paulo. E todos os irmãos que estão entrando, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje em um culto público para a honra e a glória do Senhor, da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E é louvável, eu fico feliz de poder contribuir, de poder compartilhar melhor, de poder compartilhar o Evangelho com cada um de vocês aí em casa e os irmãos que estão aqui hoje para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero neste instante fazer uma oração. Nós já iniciamos com uma oração introdutória agradecendo. Eu quero nessa hora fazer esta oração pedindo a Deus que nos dê graça, que o Senhor possa nos conduzir e que o nosso coração seja tão grato que nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Você que me ouve,
que o Espírito Santo de Deus, que a palavra, que o Evangelho possa nascer, possa brotar, possa fortificar a sua vida e o seu coração. Convido a você de casa a orar comigo, os irmãos aqui também. Nós vamos continuar agradecendo, mas dessa vez vamos pedir para que Deus possa nos sustentar. Faltam alguns dias, né? Hoje é que dia mesmo? 26? 27. Hoje é 27, portanto, 3, 4 dias aí dos finais dos dias, né, para chegar a 2021, não é? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez a nossa oração é por gratidão, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas, Senhor, a nossa oração hoje é para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, para aqueles amigos e amigas que nos assistem, que porventura estão afastados, estão fracos, estão abatidos, estão doentes fisicamente por conta da pandemia, ou qualquer seja a doença física. Ó Senhor, nós cremos num Senhor, num Deus que sabe e conhece todas as pessoas. Ó Deus, conforme a Tua soberania e o Seu querer, ó Deus, nós rogamos as misericórdias sobre a saúde daqueles e aquelas que estão necessitadas. Talvez aquelas que até o médico desenganaram, Senhor. Mas eu tenho fé e creio que Tu és o Senhor, que conhece a cada um de nós. Ó Deus, obrigado também porque o Senhor tem nos sustentado em fé. Deus, quantas pessoas estão fracas, estão apáticas, estão separadas, Senhor, estão doentes psicologicamente e não porque espiritualmente, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito, que esta oração neste momento vá de encontro a cada lar, a cada país, a cada cidade, Senhor, para que nós possamos perceber que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e é Ele mesmo quem permite todas as coisas. Por isso, Senhor, nós rogamos um Deus soberano que ainda está no controle de todas as coisas, independente da vacina, da cura ou não, Senhor. Nós estamos debaixo de uma autoridade, de uma soberania. E é sobre esta soberania que nós oramos e cremos e depositamos a nossa confiança, a nossa fé. Senhor, levanta aqueles que estão fracos, levanta aqueles que estão abatidos, apáticos espiritualmente. Senhor, eu sei que muitas das vezes nós somos falhos, somos pecadores, mas nós rogamos as Suas misericórdias e a Sua graça para com todos nós. Este é o nosso culto, Senhor, vivo, santo, racional. O nosso cântico, as nossas orações. Agora vamos ouvir a palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seria da Tua igreja no Brasil e no mundo se não fosse a Tua glória, a Sua soberania? E nós queremos nos alimentar agora da Tua palavra. Fala ao meu coração, mas também, Senhor, que a Tua palavra possa transcender fronteiras, países, cidades, lugares, que as pessoas estejam abertas para ouvirem a voz do Senhor. Porque eu não tenho dúvidas, meu Pai, que a graça ela é irresistível. E mesmo aqueles que porventura ainda estejam com o coração duro, de certa forma o Senhor trará para si, porque aqueles que são seu pertencem a Ele, Senhor. E é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém, e amém, e amém. Meus irmãos, nós já vamos agora nesse momento colher as ofertas, os irmãos que estão aqui, né, presente, você que pode ofertar. Eu também quero deixar aqui aberto para aqueles irmãos e irmãs que porventura já nos conhecem, têm muito nos ajudado. Nós somos uma igreja simples, mas uma igreja ordeira, uma igreja que zela pela estrutura bíblica e pela palavra de Deus. Como vocês podem perceber, nós não temos nenhuma dificuldade cultural, nós estamos numa casa improvisada. Vocês podem perceber aí.
não é? E durante toda a pandemia a gente fez algumas transmissões, alguns cultos aqui, e eu não tenho dúvida de que Deus certamente ano que vem vai preparar para a gente começar a construir no nosso lote que a gente conseguiu adquirir durante alguns anos. Mas estamos aqui preparando já a documentação oficial do lote, né, toda a estrutura de papel documental, para que a gente possa já começar a construir pela graça do Senhor. E é graças à sua ajuda, às suas orações. Então ore pela Igreja Batista Reformada Vida Abundante, porque os projetos são muitos, não é? Então nós precisamos muito da sua ajuda, além dos irmãos da igreja local, daqueles irmãos que até nem congregam conosco, mas sempre nos ajudam, seja eles em oração e financeiramente. Então os irmãos podem ficar à vontade e ofertar na casa do Senhor. Eu já vou orar para a gente dar prosseguimento ao nosso culto, em nome de Jesus. Eu quero já aproveitando, enquanto os irmãos vão aqui ofertando, para a gente não perder tempo, eu quero convidar você a participar conosco do nosso culto da virada. Dia 31, nessa quinta-feira, às 22 horas. Nós estaremos aqui, na nossa sede improvisada, né, aqui na casa, aqui em Águas Lindas de Goiás, né, em torno de Brasília, fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor tem falado muito no meu coração sobre a gratidão, não é? E eu quero convidar você. O nosso tema, o nosso culto, o nosso sermão, os nossos cânticos, vai ser em prol, em cima, baseado nesse tema, gratidão. Nós vamos aqui glorificar a Deus por tudo que Ele já fez e ainda há de fazer, assim creio, não é? Então, dia 31, então nós vamos fazer o nosso culto devocional, logo em seguida, como é de costume, a gente passa orando, a passagem de ano orando com os irmãos presentes, não é? Nós vamos também transmitir esse culto. De repente você está em casa, né, de risco, não pode vir, está em outros lugares do mundo, do país, também pode participar conosco no culto da virada. No segundo momento, vamos fazer aqui um banquete para todos os irmãos presentes, uma janta que a gente sempre faz, e vamos continuar cultuando em comunhão, claro, com todos os protocolos de segurança, com máscara, distanciamento. Todos os irmãos estão gozando de plena saúde, não é? E a gente vai assim continuando glorificando o nome do Senhor. Tá bom? Esse é o meu convite para você e para os irmãos aqui também, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, milhares de pessoas têm sido alcançadas através do Evangelho desta humilde igreja, Senhor. Deus, obrigado, porque o que fazemos simplesmente para a Tua glória, para o Seu querer, Senhor. Obrigado por aqueles que ofertaram, por aqueles que têm ajudado, direta e indiretamente, financeiramente, esta igreja. Por isso que ainda estamos com as portas abertas, porque ainda existem pessoas, irmãos, pessoas amorosas, comprometidas com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Senhor, eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós estamos firmes, alegres, né? Permanentes em Cristo Jesus. Obrigado por aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Deus, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia em nenhum dos nossos lares. Deus, porventura se tem alguém que nos assiste e está necessitando do pão, se assim for a sua vontade, Senhor, entra com providência em cada lar, que não falte o pão de cada dia. Mas nós queremos ter o suficiente para abençoar nossa família e também olhar para o próximo, dando ajuda, dando assistência conforme a necessidade dessas pessoas. Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e eu quero te agradecer por cada irmão que durante o ano de 2020 se permaneceram fiel com as suas contribuições. Por gratidão, Senhor. E mesmo assim nós reconhecemos que ainda assim, Senhor, somos falhos, porque Tu és merecedor de muito mais, de toda honra, de toda glória. Mas aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, nós conseguimos trazer de forma de gratidão e conforme a nossa proporcionalidade, Senhor. Obrigado, que não falte pão de cada dia em nenhum dos nossos lares. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos continuar então? Eu quero convidar agora o pastor José Dias, que vai nos trazer hoje
uma palavra da parte do Senhor. Não é? Enquanto ele está chegando aqui, eu quero avisar os irmãos que estão acompanhando aí. Essa semana eu recebi muitas ligações. O nosso projeto Comunhão continuará em 2021, irmãos. Então, portanto, a partir de janeiro, primeira ou segunda semana, não sei bem a agenda como é que tá, nós teremos os cultos transmitidos na casa de algum irmão, para que haja comunhão, para que haja graça. Então, o projeto vai continuar para a glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir essa palavra em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos, mais uma vez. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17. Eu tenho quanto tempo, pastor? 40 minutos. Eu vou tentar resumir o assunto. Nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, inspirado por Deus, há quase 4.000 anos atrás. Todos acharam? Quem achou diz amém? Amém. Nos diz assim o texto bíblico. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Texto pequeno, né? Vamos repetir comigo? A minha versão está na NVI, mas se a de vocês diferir em alguma palavra, não se preocupe, o sentido é o mesmo. Amém? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém? Feche os vossos olhos, fechemos os nossos olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque para nós é um privilégio estarmos aqui, na frente da tua igreja, falando ao teu povo, que aqui está presente, falando àqueles que nos ouvem agora ao vivo pela internet, falando àqueles que ouvirão posteriormente esse vídeo no YouTube. Meu Deus, e um privilégio, e também entendo que é uma responsabilidade muito grande, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo conduza os meus lábios, coloque nos meus lábios a tua palavra, Senhor. Porque o que tenho para falar nesta noite não é algo tão fácil de ser digerido, mas é uma verdade incontestável que se encontra na tua palavra. Permita que as escamas dos nossos olhos caiam e que consigamos enxergar a verdade que vem tão somente do Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos estar falando nessa noite sobre um tema um tanto quanto delicado. Nós estamos passando um momento difícil. Infelizmente, nós não podemos deixar de falar nisso. Nós também nem conseguimos esquecer, né? Porque se a gente sai de casa, já tem que ter aquele acessório de imediato, que é a máscara, né? Então a gente não esquece desse momento delicado que nós estamos vivendo. Qualquer lugar que a gente vai, se você esquecer que está com a máscara, você tem que passar o álcool em gel, né? Então são novos hábitos que nós estamos nos habituando nesses últimos dias. Então não tem como nós nos esquecermos disso. Mas o assunto que eu quero falar nessa noite com os irmãos, ele também é um assunto um tanto quanto delicado. O texto que nós lemos diz o seguinte, que Deus falou para Adão e Eva, ou só Adão? Ali era só Adão, hein, gente? Quer ver? Lê o verso antes aí, que depois você vai ver que depois Deus criou Eva, mas tudo bem, vamos lá. Aí ele diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse ele iria morrer.
Nós conhecemos a história, mas eu vou relembrar alguns dos nossos ouvintes do texto que diz o seguinte, que a serpente enganou Eva, não é? Disse para ela que se ela comesse daquele fruto, o fruto que Deus havia proibido ambos de comerem, que o dia que ela comesse ela não morreria, mas ela iria ficar semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aos olhos naturais, nós vamos observar que eles não morreram. Eles morreram espiritualmente. Por que eu estou enfatizando isso para os irmãos? Nossa, mas isso é algo que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe, né? Mas às vezes nós nos esquecemos. Porque eles estavam vivos fisicamente, porém espiritualmente estavam mortos. Então vamos lá, quando nós chegamos na igreja, nós chegamos acreditando que nós somos bonzinhos. Nós chegamos acreditando e muitas das vezes nos ensinam que nós nascemos para vencer. Que nós nascemos para ser uma bênção, né? Nós nascemos para ser uma bênção, sim. E que nós nascemos para ser felizes. E nós chegamos cheios de uma bagagem tão grande, de um monte de coisa que é falada, de maneira meritória, que quando nós lemos a Bíblia, nós às vezes nos confundimos. E achamos que quando se fala do quesito salvação, nós vamos ganhá-la por mérito. Porque nós somos bonzinhos. Porque nós fazemos coisas legais. Porque nós ajudamos o próximo. Porque nós vamos para a igreja aos domingos. Porque na culto de quarta-feira, quando eu consigo, eu participo do culto de oração. Porque eu ajudei uma pessoa que estava precisando. Ah, mas eu faço... ou então eu não ajudei, mas pelo menos eu não atrapalhei. Igual fulano ou beltrano faz. E nós chegamos cheios de conceitos equivocados a respeito de um monte de coisa. Então, nessa noite, eu quero trazer ao entendimento dos irmãos que eu e você não nascemos tão bonzinhos assim. Eu quero que você perceba que aquele sentimento que te impulsiona a querer fazer o mal não é o inimigo soprando no teu ouvido. É o pecado que habita em nós. Nossa, mas como assim? Sim, o pecado não está ao redor da gente. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Mas hoje você vai perceber que o pecado não está lá longe de você. E eu vou te provar isso nas Escrituras, tá? Porque não importa o que eu pense, mas importa o que está escrito. Não é? Aí nós chegamos acreditando que todo e qualquer sofrimento que a gente tenha passado, né, é injusto. Porque a gente é bom. Não é assim? Nossa, mas que injusto isso comigo. Acreditando que o pouco que fazemos já é o suficiente, porque afinal de contas, estamos fazendo alguma coisa, enquanto outros nem fazem. Até que a gente conhece o comodismo, que nos faz acreditar que a igreja, de vez em quando, esses tempos de pandemia então, hein, que a gente não estava nem indo na igreja, mas pelo menos a gente assistia o culto de vez em quando na internet, né? Aí a gente acha que porque a gente faz isso já era o final, já era o suficiente, afinal de contas Deus sabe exatamente tudo aquilo que a gente passa, né? E assim a gente vai criando desculpas para a nossa carne, né? Para o nosso comodismo. Isso quando a gente não começa a achar, olha só o perigo, hein? Que nós somos bons demais para termos que suportar determinados irmãos, né? Porque eles não são tão bons quanto nós. Então é melhor ficar em casa, vou assistir pela internet. A gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos que nascem em nós e que não nasceram do coração de Deus. As pessoas se equivocam quando pensam que o pecado de Adão e de Eva
é de responsabilidade só deles. Não é assim que nós aprendemos? A gente vai estar falando nesta noite sobre o estado decadente e depravado do homem após o pecado. Um erro fundamental que nós vemos na nossa geração consiste no entendimento errôneo a respeito da queda. Isto é, o pecado de nossos primeiros pais no Éden, que é o pecado de Adão e Eva. Esses dias eu ouvi alguém dizer que era injusto o fato de Adão ter pecado e eu ter que pagar pelo erro dele. Quantos de nós não já ouvimos isso? E é interessante porque as pessoas falam isso como se nós não pecássemos diariamente. Como se a gente não errasse. Como se só eles pecassem. Eu quero que você trabalhe na sua Bíblia comigo, porque eu quero que você abra a sua Bíblia agora na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 8 ao 10. Se você quiser só anotar aí também, pode ser para a gente poder ganhar tempo aqui. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versos de 8 a 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra do que a gente pensa assim, mas quem pecou foram eles? E a gente não peca? Não. A gente até acha que não peca. A gente até acha que está fazendo as coisas certas. Só que a gente esquece que Deus sonda o nosso coração, né? O Salmo 139 diz que ele nos sonda e nos conhece. Agora, pense bem, lembre daquela vez que a gente estava ajudando alguém com o intuito de aparecer? Adiantou? De certa forma adiantou um pouquinho, porque a pessoa recebeu, independente do desejo do teu coração. Deus te usou, né? Mas Deus conhece o nosso coração, querido, de maneira que não há possibilidade de nós enganarmos ao Senhor. Até os nossos atos de bonzinhos, até os nossos atos de bondade, se neles a gente tiver com um intuito equivocado, com um intuito errado, Ele sabe o que está acontecendo. E isso é preocupante porque até em alguns círculos cristãos, dos cristãos atuais, impera uma ignorância no que diz respeito ao pecado de Adão e Eva e aos seus efeitos sobre nós, que somos sua descendência. Porque uma grande maioria dos cristãos, preste atenção nisso, da nossa geração, mesmo aqueles que são ortodoxos, saudáveis, aqueles que até estudam a Bíblia, eles pensam que nós nascemos inocentes e puros. Em outras palavras, os bebês são inocentes e não são pecadores. Não é? Mas são tão lindinhos, não são? São. São lindinhos? São. Mas isso faz deles não pecadores? Que o nascido de mulher nasce puro e não depravado, quando na verdade as Escrituras declaram que nisso consiste a miséria da descendência de Adão e Eva, a saber que ela não precisa fazer nada para pecar e faz-se condenável diante de um Deus santo simplesmente ao nascer. Uma verdade dura de engolir, mas será que isso é verdade? De fato a gente não nasce bom? Meu filho é um anjo. Não é assim que nós pais falamos? Quando bebê então... Obrigado, irmão. Até que começa a crescer, tem que ver que não é tão anjo. Mas quando ele era novinho, gente, mais coisa ainda, dormindo então. Ô papai, coisa boa, hein? Os pais novos. De fato, nós não nascemos bons. Mas sim como mostra o salmista no Salmo de número 51. Abre aí a sua Bíblia comigo. Vamos conferir o que o salmista fala do nosso nascimento.
Se você não conseguir acompanhar, você só marca. Salmo 51, verso 5. Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Desde quando que nós somos pecadores? Achou aí? Conferiu? Doeu? Então, passa mais uma página aí, vamos para o Salmo 58. Levar outra lapada das Escrituras, para que a gente saia daqui, como disse Agostinho, feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Salmo 58, verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Não é depois, é antes. Sim, quando nascemos, nós já somos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Não é assim que está lá em Efésios 2, 3? Não é isso? Que nós também éramos, antes de sermos alcançados pela graça salvífica de Cristo Jesus, filhos da ira. É por isso que o homem não se torna pecador, mas ele é naturalmente pecador por nascimento. É interessante que esse entendimento, ele não vai muito longe daquilo que nós aprendemos. Boa parte de nós somos oriundos da Igreja Católica. E quando a criança nasce lá, eles a batizam para que ela não se torne pagã. Nós, da Igreja Batista, nós entendemos que após se ter algum entendimento e uma opção de escolha, nós batizamos. A Igreja Católica batiza porque ela acredita mais na predestinação do que a gente. E eles entendem que quando a criança nasce num lar cristão, ele foi predestinado por Deus para a salvação. Por isso eles são batizados quando criança. Alguém escreveu, eu copiei o texto, mas eu acabei dando vacilo de não anotar quem foi que o autor do texto, eu acabei perdendo. Mas diz o seguinte: o homem não peca e se torna um pecador, mas ele peca porque já é pecador. O pecado é a expressão natural de sua natureza corrupta e depravada. Assim, o homem natural vive em pecados como os peixes vivem na água. E estão tão à vontade no pecado como acontece com os pássaros quando voam no céu. Eu não me recordo de onde eu copiei esse texto, mas eu vou fazendo algumas anotações. Eu guardei esse texto, que é verdade. Se nós pararmos para pensar, antes de Deus ter tido misericórdia de nós e abrir os nossos olhos para que nós enxergássemos que aquilo que nós fazíamos era errado, nós fazíamos a passos largos, sem um pingo de remorso, sem nos preocuparmos. Fazíamos e achávamos completamente natural. Por quê? Porque muitas das vezes a gente via as outras pessoas fazendo e achava que pelo fato delas também estarem fazendo algo errado, aquilo se tornaria certo. Mas não. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, da mesma maneira que o errado vai ser errado, sempre, independente se todo mundo estiver fazendo. E o nosso parâmetro para conhecermos o que é o certo e o que é errado são as Escrituras. É ela que vai mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. Ela que vai nos orientar. É ela que é a bússola do cristão. É ela que vai nos mostrar por onde nós temos que caminhar. O Criador nos conhece e sabe que nós somos pó e que precisamos da sua misericórdia. Moisés, inspirado pelo Senhor, ele relata lá em Gênesis, abre aí comigo, Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
Eu vou ler novamente, caso alguém não tenha entendido. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aí hoje as pessoas querem dizer pra gente que a nossa escolha é livre. Não, mas eu tenho um livre arbítrio. Eu tenho um arbítrio livre. Queridos, infelizmente, a Bíblia fala pra gente o contrário disso. O texto que nós lemos diz que o coração do homem, a inclinação dele é sempre para que lado? Do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Então, se a Bíblia está falando isso pra gente, se o nosso coração é tendenciado para as coisas ruins, se o mundo em que nós vivemos já está no maligno, como eu vou fazer uma escolha sem ser influenciado pelo mal? Então a nossa escolha não é livre. Porém, ela é influenciada pelo meio em que nós vivemos, mas o responsável pelas nossas decisões somos nós. Vocês entendem isso? Nós temos responsabilidade pelas nossas ações. O fato da nosso arbítrio não ser completamente livre, isso não nos torna isento das responsabilidades que temos. Isso também é claro na Bíblia, quando nós lemos lá em Mateus, que a Bíblia que está escrito que o homem prestará contas a Deus até das palavras torpes que falou. E eu vou mais além. O homem vai ter que prestar conta para Deus até das palavras que ele digitou no WhatsApp. Até dos vídeos que ele viu no YouTube. Porque isso não atinge só o homem, mas atinge a mulher também. Todas as pessoas. Nós teremos que prestar contas para Deus. Não é? Gênesis no capítulo 8, está no 6, só passa uma páginazinha para o lado aí. Gênesis 8, 21. Diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Isso aqui foi após o dilúvio, né? O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo ali conversando, né? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Em outras versões, desde a sua meninice. Em outras versões, desde que nasce. Assim é a inclinação do nosso coração. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Está lá em Gênesis 8, 21. O apóstolo Paulo, ele explica para a gente o seguinte, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, o efeito da lei em nós humanos. Né? Pois a lei serve, além de nos mostrar que não somos capazes por nós mesmos de cumpri-la, revela o pecado em nós e não nos outros. Não é? Paulo declara que o pecado não está distante ou perto de nós, mas em nós. É isso que ele fala. Agora nós vamos ler esse texto aí. Em outra ocasião, Paulo nos mostra que a lei como sendo um aio que nos conduz a Cristo, que é o que está lá em Gálatas 3, 24. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 7, abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 7, que nós vamos ler a partir do verso 14, para nós vermos aquilo que eu falei, que o pecado não está longe de nós, ou perto de nós, ou próximo de nós, e vamos ver que a Bíblia diz que o pecado está em nós. Né? Mas Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, diz assim: assim, a lei foi nosso tutor, ou serviu de aio, né, para nos conduzir até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ele explica que a lei ela teve uma finalidade, que era mostrar que nós não éramos capazes de sozinho cumpri-la, que nós não éramos capazes de por nós mesmos pagar um preço pela nossa salvação, né? Mas serviu para nos conduzir a
Cristo, para que através de Cristo sejamos justificados. Vamos lá, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio, ou faço o que eu não quero. E se faço o que não quero, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em quem? O pecado habita em quem? Não é só no outro? Não é? A Bíblia, a Bíblia fala que o pecado está em quem? Em mim. Tá. Sei que, verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas, rapaz, e agora? O que Paulo está falando e está repetindo aqui para a gente? E João confirma lá. Moisés também tinha dito isso. Não é? Verso 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele encerra o capítulo 7, dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mostrando-nos a realidade. Não é, tio? Mostrando a nossa realidade pecaminosa, né? E a glória alcançada em Cristo, quando reconhecemos a miserabilidade em nós. Vejam só, queridos. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou chamando a atenção do pecado em nós? Porque enquanto nós não percebermos que nós estamos doentes, nós não vamos querer ser medicados. Nós precisamos entender que o pecado não está no outro, não está só no outro, que só quem peca é o meu irmão. A gente precisa entender que nós não somos esses bonzinhos que nós às vezes dizemos que somos, ou achamos que somos, ou disseram que nós éramos. Nós precisamos entender que a culpa não foi de Adão e Eva. A culpa está em nós, porque o pecado está em nós. E o pecado tem um salário. Qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário? Fala mais alto para o pessoal ouvir em casa. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Aí Paulo mostra que o pecado está em nós no capítulo 7 de Romanos. Aí ele começa o capítulo 8 dizendo o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que o nosso eu natural, o nosso homem natural, ele é tendenciado para o mal, porque o pecado está em nós. Mas o nosso novo ser, o nosso ser, nova criatura em Cristo Jesus, esse é espiritual. E esse é direcionado pelo Pai. É isso que Paulo está falando no capítulo 7. Que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas ele faz o mal que ele não quer fazer. E não é por causa do diabo que está lá buzinando no ouvido dele, igual nos desenhos que a gente via antigamente.
um diabinho de cá e um anjinho de cá. Não. Aquilo é até engraçado de nós olharmos. Mas não é assim a representatividade bíblica, não é isso que a Bíblia mostra. Ela fala que o pecado não está do lado de fora, ele está em... E nós precisamos vencê-lo. Precisamos entender que Adão, como nosso representante, né, federal, ele pecou e caiu do seu estado de pureza original e perdeu a sua comunhão com Deus. Portanto, nós caímos com ele. Romanos, no capítulo 5, verso 12, acha aí, enquanto você acha, eu já vou lendo, por causa do nosso horário. Romanos 5, 12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Quando Adão pecou, ele abriu a porta para que nós pecássemos. E ele não continuou pecando no nosso lugar. Somos nós quem pecamos. Agora, independentes dele. E nós pecamos hoje com pecados que ele nem ousara imaginar que fosse capaz de ter. E nós pecamos dessa maneira. E nos achamos justos, porque vez ou outra fazemos alguma coisinha boa. O que eu quero falar para vocês, irmãos, que nós não somos bonzinhos assim. Que na nossa história, nós não somos os mocinhos. Mas Cristo é. Ele veio ao mundo sem pecado. Por isso que o nascimento dele foi diferente. Você tinha parado para pensar? O salmista, no Salmo 51, diz que ele foi formado em pecado concebeu a mãe dele. Ele foi concebido em pecado. Deus não. Cristo não. Ele não foi gerado em pecado. Ele foi gerado de modo santo. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo. É assim que a Bíblia narra para a gente. E ela deu a luz a Cristo Jesus. Aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Por isso que ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe do nosso Salvador. Deus sempre existiu. O Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. E ele reina soberano. Desde então, os homens não somente morrem, mas já nascem mortos. Mortos em seus delitos e pecados, espiritualmente mortos, definitivamente mortos e completamente destituídos da vida divina. O homem nasce morto para Deus e para a santidade, todavia vivo e ativo para o serviço do inimigo, para satisfazer as concupiscências da sua carne, para amar o mundo, totalmente reprovado para o céu, mas bem apto para o inferno. Essa é a nossa realidade. Mas aprove Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor sem fim, enviar Cristo Jesus para que ele morresse na cruz em nosso lugar, pagasse um preço que nós éramos incapazes de pagarmos, morrer por nós, cumprir os desígnios que Deus havia imposto para que ele cumprisse, para que hoje, através dele, eu e você tivéssemos vida. Hoje nós iremos participar da ceia de Cristo Jesus. Muitas das vezes nós chegamos aqui achando que somos bons. Eu percebo que sempre que nós estamos distantes de Deus, nós nos achamos justos. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos percebendo o quanto Ele é santo e como nós somos impuros. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos perceber quão pecadores nós somos e como nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Nessa noite, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos entender que sim, somos pecadores. Uma vez disseram para mim que eu não era mais pecador, pastor Zé. Disseram que eu era um santo lutando contra o pecado.
A Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo, então eu tenho que ser santo. Mas existem coisas que nós não vamos conseguir. Sozinhos não. Por isso Deus enviou Jesus. Para que através de Cristo nós fôssemos justificados. Para que através de Cristo nós fôssemos vivificados. Né? Paulo escrevendo, se não me falha a memória aos Efésios, diz assim: mas ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí as pessoas falam, mas eu estava vivo. Aí a gente volta para lembrar do que nós falamos aqui no começo. Adão e Eva morreram quando comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal? Fisicamente não, mas espiritualmente eles se tornaram mortos. Perderam a comunhão com o Criador. Tem uma curiosidade que no Antigo Testamento nós não vamos encontrar a palavra inferno, mas a palavra Hades. Não o inferno como nós conhecemos hoje, onde está pegando fogo e tem o diabo lá. Para eles o Hades era um lugar ruim simplesmente pela ausência de Deus. Um lugar sem Deus era o suficiente para ser considerado inferno para eles. Por isso, queridos, eu quero que vocês entendam que nós não somos esses anjos que nós imaginamos que somos, e de que nós carecemos sim da graça salvífica de Deus diariamente. Para nós encerrarmos, abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 17. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem? Jesus Cristo. Consequentemente, verso 18, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Os irmãos percebem que não é por nada do que nós fizemos, que é por aquilo que Cristo fez. Eu estou vendo aqui ali ao fundo o tema do fórum que nós fizemos, acho que no ano passado, sobre cosmovisão, e a logo que nós usamos era um óculos onde todas as coisas estavam embaçadas e só através daquela lente a gente conseguia visualizar de maneira nítida. Imaginemos da seguinte maneira, que nós estamos sujos. Imaginemos um cinema 3D, para ficar fácil da gente entender. Quando você vai assistir um filme no cinema 3D, se você tiver sem um óculos, fica tudo embaçado, não é assim? Até para ler é horrível, porque fica tudo embaçado. Imagine que esse embaçado seja o pecado. E Deus odeia o pecado, porque Ele é santo. Então, é como se Deus, ao olhar para a gente, sem aquele óculos, nos visse embaçados, por conta do pecado em nós. Aí Ele colocasse o óculos, que é Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, Ele olha para nós e não nos vê os pecadores que nós somos. Ele nos vê puros pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os irmãos compreendem isso? Que nós nos tornamos justos não pelo que nós fazemos, ou pelo que nós fizemos ou vamos fazer, mas nós fomos justificados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os irmãos compreendem isso, queridos? O pecado, ele vai continuar em nós, enquanto nós estivermos aqui. Por isso nós precisamos lutar contra ele.
mas é uma luta que sozinho nós não vamos vencer. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. Porque através dele nós vamos vencer. João 15, verso 5, a parte B. Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. E no verso 5, a parte B, ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. É só através de Cristo que eu e você, pecadores, falhos, seremos remidos do nosso pecado e justificados através de Cristo Jesus. Verso 20 de Romanos 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então o pecado reinou na morte, mas também a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso intercessor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Enquanto nós oramos, aos queridos que estão nos assistindo, nós vamos fazer uma mudança, vamos botar a mesa aqui, a mesa da ceia, para que nós participemos da ceia aqui agora, tá bom? Os irmãos que estão aqui conosco vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos lá? Amém? Glória a Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós aprendemos durante toda a vida que nós nascemos bonzinhos e que nós éramos legais a vida inteira. E que as nossas obras sempre eram boas, Senhor. Mas a tua palavra nos mostra que nós somos pecadores. E que o pecado, ele não está distante de nós, mas o pecado está em nós. Meu Deus, precisamos de ti, Jesus. Precisamos da tua misericórdia, que a tua graça salvífica esteja sobre nós, para que nós consigamos entender, compreender e aceitar a verdade como ela é, e que nós venhamos a mudar de maneira que a tua vontade se cumpra em nós. Cumpre, ó Deus, em nós o teu querer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Os irmãos ajeitaram aqui. Aparecer, que aparece. Isso. Mais. Isso. Quer que a mesa apareça? Quero. Tá bom. Isso. Eu vou olhar bem no cantinho. Deixa eu tirar o corpo aqui. Só para os primeiros aí. Amém, queridos? Vamos neste momento, os irmãos podem sentar, os irmãos estão de casa, podem também acompanhar e participar. Essa semana, algumas pessoas, na verdade, algumas semanas atrás, as pessoas perguntam: pastor, na Igreja Batista Reformada, vocês partiram da ceia? Sim. E eu fiz questão hoje de transmitir hoje a nossa ceia, quero fazer questão de transmitir ela hoje para a glória do Senhor Jesus. Não é nada de muito especial, mas é uma ordenança de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês aí de casa hoje, não é? Em nome de Jesus. Aí, ó. É festa, tá vendo aí? Aqui é festa. É sinal que Jesus ele está presente, ele é digno de glória e majestade. Os irmãos que estão aqui, estão em casa também, podem abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Eu quero só refletir com vocês, já quero convidar aqui, se o pastor Zé puder me ajudar, ou se você vai tocar o violão. Me ajude aqui então o diácono Joabe, para me ajudar aqui. Pode ser só você mesmo. Vai lavar as mãos aqui, por favor. Ficar aqui do meu lado aqui. Ó. Todos acharam?
Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17. Você de casa também pode acompanhar. Eu esqueci de tirar aqui a máscara, não. Tá feio, né? Ficar aqui no queixo a máscara, né? Diz assim, ó. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se abriga. E aqui o apóstolo Paulo estava deixando bem claro que ele chegou na cidade de Corinto e havia uma situação, né? A mesa estava posta, a ceia estava pronta, e ali estava tendo uma pequena confusão, porque as pessoas queriam dizer quem poderia comer, quem não poderia comer, esse pode, aquele não pode. E Paulo ficou falando, olha, isso aí eu não vou nem elogiar vocês. É isso que Paulo está falando, não é? Porque está tendo divisões entre vocês. E aí Paulo vem orientando o versículo 21. Versículo 22, desculpa, queridos. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Ou seja, as pessoas estavam, às vezes, menosprezando que não tinha nada para comer. Então eles queriam que sentavam à mesa só aqueles que tinham dinheiro, ou tinham condições, né? Ou talvez fazendo acepção de pessoas. Havia essa confusão ali naquele momento, no momento da ceia em Corinto. Olha o que diz o versículo 23. Aí Paulo orienta os irmãos dizendo assim, ó, pois recebi o que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, citando a última ceia de Jesus, e tendo dado graça, partiu e disse, aí ele está repetindo a fala de Jesus, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E aqui eu acho muito importante esse versículo, porque aqui vai nos dar a razão acerca da qual que nós estamos servindo e estamos obedecendo a ordenança da ceia. Então, para muitos, a ceia ela é simplesmente algo religioso. A ceia ela é espiritual. A ceia ela é bíblica, ela é dada por Deus. Mas muitos levam e compreendem a ceia como um ato simplesmente simplório, religioso. E aqui Paulo diz a essência da ceia. É em memória de Cristo. Para aqueles que creem que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. E Paulo segue dizendo assim no versículo 25. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, repetiu as palavras de Jesus na última ceia, este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de quem, gente? Da igreja, do pastor, da placa da igreja, mas em memória de Cristo Jesus. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós cremos na segunda vida de Cristo. Jesus já veio como homem na terra. E agora voltará na segunda vinda. Isso também serve para nós esse texto hoje. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Pastor, mas o que é comer indignamente? O que é beber? O que é participar da ceia indignamente? Aí ele pede para vocês, aqueles irmãos, examine-se
a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Irmãos, e aqui esse último versículo é o versículo chave, que vai nos trazer o entendimento de que, uma vez que nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, nós temos que nos fazer um autoexame, quase que não sai, fazer uma autoanálise de si mesmo e comer do pão e fazer parte dessa ceia. Portanto, nesta noite eu quero oferecer a você que está em casa, os irmãos que estão aqui, vocês que ativamente aqui, presencialmente vão participar deste pão. Mas talvez você que está em casa, poxa pastor, eu achava que a ceia era só para crente fiel, era só para os salvos, era só para pessoas que porventura estejam cultuando. A ceia é para aqueles que fazem uma autoanálise e creem em Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. E nós fazemos isso como forma de ordenança, assim diz o Senhor. E é aqui que nós estamos fazendo isso para a glória do Senhor Jesus. Então nós da Igreja Batista Reformada Vida Abundante não entendemos de forma simplória, mas nós damos um real sentido e a real importância da ceia. Então você, irmão que está aqui, você, irmão que está em casa, eu quero que vocês baixem as vossas cabeças e cada um faça o seu autoanálise para que vocês possam participar deste banquete em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te glorificamos. Nós estamos diante de ti mais uma noite, Senhor, para glorificá-lo e exaltá-lo. Oh Deus, tu conhece as nossas necessidades, tu conhece até o que nós fazemos. Hoje a mensagem foi que nós temos que reconhecer a nosso pecado, Senhor, como nós somos depravados, como nós somos maus. Mas, Senhor, tu és um Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. Nós queremos exercer agora, Senhor, a tua graça soberana que nos alcançou. Portanto, tu és o nosso Senhor. Nós pedimos perdão por aquilo que temos cometido durante a semana, durante o mês, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, que não agradou a ti, ou que de repente, Senhor, fazemos coisas que às vezes nem sabemos que é pecado. Senhor, perdoa tudo aquilo porque nós não sabemos o que fazemos. Nós pedimos perdão, Senhor, mas nós queremos, diante de ti, ser co-participante do reino, do sacerdócio real, e queremos participar desse banquete, porque em memória de ti, cremos que na cruz do Calvário, tu levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos, e nos trouxe a paz, e nos redimiu, e nos justificou. E a fé que foi nos dada lá na cruz do Calvário, e quando Cristo ressuscitou, nos tornou vivos, novo Criador, novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero hoje participar, Senhor, da ceia do Senhor Jesus. É isso que queremos. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu e o Diácono Joab, nós vamos partilhar com os irmãos. Mas antes eu quero pedir para o Joab segurar aqui o vinho, que simboliza o sangue, e eu vou pegar aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Eu quero dar graças aos elementos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, te damos graças aos elementos. Ó Deus, o pão que significa corpo, o vinho que significa o sangue, que foi derramado lá na cruz do Calvário, Senhor. Aqueles que fizeram um autoexame e se declaram aptos a participar, que sejam agraciados, porque até aqui o Senhor nos deu a oportunidade de servi-lo em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós cantamos, nós vamos servir. Eu vou sair um pouquinho da câmera e nós vamos servir os irmãos. Cantemos ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Eu ouço a tua voz, fala de
tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Este é o pão. Simboliza o corpo de Cristo em nome do Senhor. Tendo todos pego o pão e participado, nós queremos nesse momento pedir a Deus que nos dê graça para que continuemos firmes diante do Senhor. Quero convidar e convocar os irmãos que estão presentes, que puderam pegar o pão, que simboliza o corpo. Aqueles que poder comer dele todos do pão. Aleluia. Jesus, na sua última ceia, ele serviu os seus discípulos, né? Aquele pão asmos, pão sem fermento, né? Que era o pão da época. Ele serviu os seus discípulos. E logo em seguida serviu o cálice, o vinho, o suco da uva, o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. O sangue que verteu na cruz do Calvário por cada um daqueles que creram e aqueles a qual ele chamou e predestinou. Eu quero convidar você que, em comunhão com Cristo Jesus e com a amada igreja, poder beber dele todos do cálice do Senhor. Senhor, nós te damos graças, porque tu é um Deus maravilhoso. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por mais um mês estarmos na tua presença, Senhor. Nós oramos por todos aqueles que porventura gostariam de estar aqui, mas não podem, porque estão doentes, estão fracos, estão afastados, são de risco. Oh Deus, que a tua graça nos alcance, Senhor. Oh Deus, nós carecemos mais de ti. Reconhecemos que somos pecadores, mas diante de ti é tu quem nos lava, é tu quem nos purifica. Que o teu evangelho e a tua palavra nos purifique em nome do Senhor. É nisso que queremos e oramos. Cantemos. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto
Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos lava dos pecados e nos traz Recebemos louvores e restauração. majestade. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte para ele, merece? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, obrigado a todos pela presença. Eu quero já me despedir dos irmãos online. Obrigado aos irmãos que esteve conosco durante esses mais de 40 minutos. E o nosso culto foi para a glória do Senhor. Fiz questão hoje de celebrar a ceia com os irmãos. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, dia 31, no culto da virada, às 22 horas. Quero fazer convite para você e a sua família estar conosco aqui, não é? Nós vamos ter aqui, os irmãos vão estar presentes, vai ter 2 períodos, período devocional, nós vamos transmitir esse período, não é? A palavra, os louvores, em gratidão. E o segundo período é o nosso jantar aqui, nosso banquete, a nossa ceia, não é? E nós aprendemos hoje que a ceia não pode ter acepção de pessoas, tem que ter todo mundo. Então quero convidar você que mora em Águas Lindas, você da igreja, você que pertence ao corpo de Cristo da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado pela companhia aqui hoje. Deus te abençoe, viu? Obrigado a todos os irmãos de todos os estados brasileiros. Eu vi com meu amigo Ney, o pastor Ney, lá do interior de São Paulo. Obrigado, Ney, pela tua presença também. O pessoal lá do México, lá de Cancún, minha prima está lá de férias no México, em Cancún. Deus abençoe a todos. São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, Goiás, todos os irmãos. O meu abraço em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Semana de bênção, hein? Deus abençoe.